Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation, parte 24, capítulo 160. Construindo sobre as ruínas. Os meses após a morte de Paul foram um período de dor silenciosa e responsabilidades crescentes para Rudeus. A casa em Hanoa, outrora cheia de risos e aprendizado, agora tinha um membro ausente e outro presente apenas no corpo. Zenith permanecia em estado vegetativo, respirando, comendo quando alimentada, mas com os olhos vazios que pareciam olhar para um mundo que ninguém mais podia ver. Rudeus passava horas ao lado dela, lendo, falando sobre seu dia, às vezes apenas segurando sua mão. Ela ainda pode ouvir, Roche assegurou-lhe uma tarde. A magia migurdiana tem histórias de pessoas retornando após anos nesse estado. Não perca a esperança. Mas a esperança era difícil de manter quando Norn, agora com 10 anos, carregava uma tristeza prematura em seus olhos, e Aisha, de 8, fazia menos perguntas, como se soubesse que algumas não tinham respostas felizes. Silpiet tornou-se a âncora de todos. Ela cuidava da casa, ajudava com Zenith, garantia que Norn e Aisha não negligenciassem seus estudos, e mantinha a vida funcionando quando Rudeus estava imerso em seu luto ou em sua pesquisa. Ele voltara à academia, não como aluno, mas como pesquisador, usando os recursos para estudar condições como a de Zenith. Seu livro de memórias ficou esquecido em uma prateleira, as aventuras do passado parecendo insignificantes diante da dor do presente. Capítulo 161. O conforto familiar. Roche permaneceu em Hanoa após o funeral. Inicialmente, ela alegou estar pesquisando na biblioteca da academia, mas todos sabiam que estava ali por Rudeus e sua família. Uma noite, após Silpiet ter ido dormir exausta após cuidar de Zenith o dia todo, Roche encontrou Rudeus no jardim, olhando as estrelas. Ele teria orgulho de você, ela disse suavemente. Ele morreu por minha causa, Rudeus respondeu, sua voz vazia. Ele morreu salvando a todos nós, Roche corrigiu. E salvando Zenith. Essa foi sua escolha. Como guerreiro. Como marido. Como pai. Ela sentou-se ao lado dele. Você não pode carregar a culpa pelo sacrifício de outra pessoa. Só pode honrá-lo vivendo. Rudeus olhou para ela, sua primeira professora, sua companheira na masmorra, a mulher que entendia tanto do mundo estranho em que viviam. Roche, SHH, ela interrompeu suavemente. Não precisa dizer nada. Eu sei. E ela sabia. Sabia sobre seus sentimentos conflitantes. Sobre seu amor por Silpiet e seu amor por ela. Sobre o peso que carregava. Nas semanas seguintes, algo mudou entre eles. Não dramaticamente, mas gradualmente. Roche começou a passar mais tempo na casa, ajudando não apenas com Zenith, mas com tudo. Ela e Silpiet desenvolveram uma estranha camaradagem, duas mulheres que amavam o mesmo homem, mas de maneiras diferentes. Foi Silpiet quem fez a primeira movimentação. Ela te ama, Rude. E você a ama. Eu te amo, Rudeus disse imediatamente. Eu sei, Silpiet sorriu. E eu a ela também, de certa forma. Ela é família. E família precisa ficar unida. Capítulo 162. Uma nova dinâmica familiar. A conversa aconteceu em uma tarde tranquila. Silpiet, Roche e Rudeus sentados na sala de estar, o som de Norn e Aisha estudando no andar de cima como panos de fundo. Eu não quero substituir ninguém, Roche começou. Nem Zenith. Nem você, Silpiet. Você não substituiria, Silpiet disse. Você acrescentaria. Ela olhou para Rudeus. Nosso mundo não é normal. As coisas que enfrentamos, as responsabilidades que temos, talvez soluções normais não funcionem. Roche hesitou. O que você está sugerindo? Que talvez possamos ser, mas, Silpiet disse. Os três. Juntos. Cuidando da família. Cuidando um do outro. Ela olhou para Rudeus. Eu sei que você luta com isso. Ama-nos ambas. Sente-se dividido. Mas e se não precisar escolher? E se pudermos encontrar nossa própria maneira? Rudeus ficou sem palavras. Em sua vida anterior, tal arranjo seria impensável. Mas nesta vida, após tudo o que vira, após perder tanto, é o que você quer? Ele perguntou a Silpiet.
É o que nos manterá unidos, ela respondeu. E precisamos ficar unidos. Para Zenith. Para as meninas. Para o que ainda está por vir. Roche estudou ambos. Eu já vivi muitas vidas, ela disse finalmente. E aprendi que o amor não é um recurso limitado. Ele cresce para incluir. Assim, lentamente, uma nova dinâmica familiar começou a se formar. Não foi fácil, houve ciúmes, inseguranças, noites difíceis. Mas houve também apoio, compreensão e um amor que era maior que a soma de suas partes. Roche tornou-se a segunda esposa de Rubens. A cerimônia foi simples, apenas eles, Sylpiette e as meninas. Mas foi significativa. Norn, agora mais velha e entendendo mais, aceitou Roche com a seriedade que fazia tudo. Ela nos ajuda. E faz o irmão menos triste. Isso é bom. Aisha apenas se encolheu nos ombros. Mais uma tia é bom. Capítulo 163. O passar dos anos. Os anos passaram. Hanoa tornou-se verdadeiramente lar. Rudeus continuou sua pesquisa na academia, tornando-se um estudioso respeitado, embora excêntrico. Sua especialidade, magia dimensional e estados alterados de consciência, ambas buscando uma maneira de trazer Zenith de volta. Sylpiette formou-se na academia não como Phipps, mas como Sylpiette, revelando sua verdadeira identidade em uma formatura que surpreendeu muitos. Ela tornou-se professora assistente, especializando-se em magia de ilusão e percepção. Roche dividia seu tempo entre a academia, a casa e expedições para investigar distorções menores, mantendo-se vigilante contra ameaças maiores. As meninas cresceram. Norn, aos 15, era séria e focada, excelente em magia de barreira e proteção. Aisha, aos 13, era brilhante e curiosa, mostrando talento em magia elemental que rivalizava com o de Rudeus em sua idade. Zenith permanecia inalterada. Mas a família não desistira. Cada um passava tempo com ela, falando, lendo, mantendo-a como parte de suas vidas. Rudeus completou seu livro de memórias, adicionando capítulos sobre Paul, sobre o resgate de Zenith, sobre seu luto e reconstrução. Ele o publicou anonimamente, Crônicas de um Mundo Quebrado, tornando-se um texto de culto entre estudiosos que suspeitavam que era mais que ficção. Capítulo 164. O retorno da tempestade foi em um dia comum. Rudeus estava na academia, revisando uma tese de um aluno sobre magia de teletransporte, que o mensageiro chegou. Para Rudeus Greirat, o jovem disse, entregando um pergaminho selado com um símbolo que Rudeus não via em anos. Uma espada cruzada com uma pena, o símbolo dos Greirat de Roa. A carta era curta. Rudeus, estou voltando. Quero te ver. Eris nada mais. Mas era o suficiente. Rudeus mostrou a carta a Sylpiette e Roche naquela noite. Ela está viva, Sylpiette sussurrou, seus olhos cheios de lágrimas. Após todos esses anos, após assumirem o pior, e quer te ver, Roche observou. Depois de tudo esse tempo. O que eu faço? Rudeus perguntou. As duas mulheres trocaram olhares. Sylpiette falou primeiro. Você a vê? Ela foi sua amiga. Sua companheira. Ela merece isso. Roche assentiu. E talvez ela tenha encontrado o que estava procurando. Capítulo 165. O reencontro. Eris chegou uma semana depois. Não sozinha, Ghislaine estava com ela, agora visivelmente mais velha, mas com os mesmos olhos dourados afiados. Mas foi Eris que prendeu a atenção. A menina temperamental de cabelos vermelhos tornara-se uma mulher. Ela era mais alta, seus ombros largos de anos de treino com a espada, seus movimentos fluidos com a graça de uma guerreira experiente. Seus cabelos ainda eram vermelhos como fogo, mas agora presos em uma trança prática. Seus olhos dourados, outrora cheios de raiva não direcionada, agora eram calmos, focados, sábios. Rude, ela disse quando ele abriu a porta, sua voz mais grave, mas ainda familiar. Eris, ele respondeu, incapaz de dizer mais. Ela estudou, um leve sorriso tocando seus lábios. Você envelheceu. Você também. Sim. Mas bem. Ghislaine observava, seus olhos indo de Rudeus para Sylpiette e Roche, que estavam atrás dele. Mais de uma esposa, menino. Seu pai teria rido.
Dentro, sobre Shah, Eris contou sua história. Anos de treino sob Ghislaine. Viagens por continentes. Tornando-se forte, não apenas com a espada, mas em espírito. Eu tinha que me tornar alguém que merecesse voltar, ela explicou, seus olhos encontrando os de Rudeus. Alguém que não precisasse de proteção. Alguém que pudesse proteger. Você sempre foi forte, Rudeus disse. Eu era uma criança com raiva, Eris corrigiu. Agora sou uma mulher com propósito. Ela contou sobre suas aventuras, sobre como ajudar a pessoas, como aprenderá que força era mais que poder, era responsabilidade. E agora? Silpiet perguntou. Agora voltei, Eris disse. Para descobrir o que vem a seguir. Capítulo 166. Espaço e tempo. Eris ficou em Hanoa. Inicialmente em uma pousada, mas logo mudou-se para uma casa próxima. Ela e Ghislaine tornaram-se parte da comunidade, Eris dando aulas ocasionais de esgrima na academia, Ghislaine fazendo trabalho de segurança. Rudeus passava tempo com Eris, renovando sua amizade. Era diferente agora, ambos adultos, ambos mudados pelo tempo e pela experiência. Mas a conexão ainda estava lá. Uma tarde, enquanto treinavam juntos, Eris ainda podia desarmá-lo em combate puro de espada. Ela fez uma pergunta. Elas te fazem feliz? Silpiet e Roche? Sim, Rudeus respondeu honestamente. De maneiras diferentes. Silpi é lar. Roche é compreensão. E você ama ambas? Sim. Eris balançou sua espada, pensativa. E se eu dissesse que ainda te amo também? Rudeus parou. Eris, eu sei, ela interrompeu. É complicado. Você tem duas esposas. Eu fui embora por anos. Mas o que sinto, não desapareceu. Apenas amadureceu. Ela olhou para ele. Não estou pedindo que você escolha. Estou dizendo que, talvez haja espaço para mais. Se todos concordarem. Rudeus falou com Silpiet e Roche naquela noite. Para sua surpresa, nenhuma pareceu chocada. Eu a vi olhando para você, Silpiet disse. E você para ela. A história ali. E ela cresceu bem, Roche acrescentou. A garota tempestuosa tornou-se uma mulher impressionante. Vocês estão bem com isso? Rudeus perguntou, incrédulo. Silpiet sorriu. Nosso amor não é um pote com quantidade limitada, Rude. É um jardim. E jardins podem ter muitas flores diferentes. Roche assentiu. E honestamente, após tudo que enfrentamos, após tudo que ainda pode vir, talvez mais mãos fortes sejam boas. Capítulo 167. A terceira esposa. A conversa com Eris foi mais difícil. Ela estava acostumada à ação direta, não a negociações delicadas. Então você diz que elas aceitariam? Ela perguntou, seus olhos estreitando-se. Elas dizem que sim, Rudeus confirmou. E você? Rudeus respirou fundo. Eu te amo, Eris. Sempre amei, de certa forma. Mas também amo elas. E não quero machucar ninguém. Eris ficou em silêncio por um longo momento. Na minha viagem, vi muitas culturas. Algumas com um homem, uma mulher. Outras com arranjos diferentes. O que importa não é o arranjo, mas o respeito. O amor. A honestidade. Ela olhou para ele. Se podemos ter isso, então sim. Eu quero tentar. A transição não foi fácil. Houve ajustes. Ciúmes. Noites difíceis. Mas também houve apoio mútuo. Silpiet e Eris descobriram que tinham mais em comum do que pensavam. Ambas eram mulheres fortes que amavam um mesmo homem complicado. Roche e Eris compartilhavam o vínculo de terem sido tutores de Rudeus em diferentes aspectos de sua vida. E gradualmente, tornou-se natural. Eris tornou-se a terceira esposa de Rudeus. Norn e Aisha, agora adolescentes, aceitaram com pragmatismo surpreendente. Mais tias, Aisha encolheu os ombros. Norn foi mais pensativa. Elas fazem você feliz, irmão. E cuidam de você. Isso é o que importa. Capítulo 168. Uma família completa. Os anos continuaram a passar. A casa em Hanoa expandiu-se, literalmente, com alas adicionadas.
Rudeus, Silpiet, Roche e Eris criaram um lar que era único, mas funcionava. Cada esposa trouxe algo diferente. Silpiet trouxe estabilidade, gestão doméstica, e um amor profundo e constante que era a base de tudo. Roche trouxe sabedoria, compreensão do mundo maior, e uma conexão com o passado de Rudeus que ninguém mais tinha. Eris trouxe paixão, força protetora, e uma perspectiva prática de alguém que viajou pelo mundo. Juntas, cuidavam de Zenith, que permanecia inalterada, mas ainda amada. Juntas, criavam Norne e Aisha, que floresciam sob a atenção de tantas figuras maternas. Rudeus continuava sua pesquisa, determinado a encontrar uma cura para Zenith. Suas esposas o apoiavam, Silpiet com pesquisa auxiliar, Roche com conhecimento migordiano, Eris com determinação prática. Eles enfrentaram desafios. Olhares estranhos da comunidade, embora Hanoa fosse mais aberta que a maioria. Conflitos internos que tinham que ser resolvidos. A dor constante da ausência de Poe e da condição de Zenith. Mas também encontraram alegria. Noites de família. Conquistas das meninas. Pequenos momentos de felicidade que se somavam a uma vida boa, se não convencional. Capítulo 169. Reflexões em um crepúsculo. Uma tarde, muitos anos após o retorno de Eris, Rudeus sentou-se no jardim com suas 3 esposas. Norn, agora uma jovem mulher, estava na academia completando seu mestrado em magia de barreira. Aisha, não muito atrás, mostrava a promessa de se tornar uma maga poderosa. Zenith estava em sua cadeira especial ao sol, seus olhos fechados como se dormisse. Você já pensa no quanto sua vida é estranha? Eris perguntou, seu tom brincalhão, mas seus olhos sérios. Todos os dias, Rudeus admitiu. Silpiet pegou sua mão. Mas é nossa vida. E é boa. Roche assentiu. Nós nos encontramos de maneiras estranhas. Por acaso. Por destino. Por escolha. Mas estamos aqui. Juntos. Rudeus olhou para as 3 mulheres, a amiga de infância que se tornou sua âncora, a professora que se tornou sua confidente, a aluna que se tornou sua igual. Ele pensou em seu passado, o homem solitário que morrera sem ter vivido. Pensou em seu renascimento, a segunda chance que agora se estendia em décadas de vida plena. Eu não mereço vocês, ele disse, sua voz rouca. Idiota, Eris disse, sem calor. Nós te escolhemos. Todas nós. Isso é mérito suficiente. Silpiet sorriu. E você nos escolheu. É mútuo. Roche olhou para Zenith, então para Rudeus. E um dia, quando encontrarmos uma maneira de trazê-la de volta, será completo. Rudeus assentiu. A jornada não terminara. Ainda havia Zenith para curar. Ainda havia mistérios para resolver. Ainda havia um mundo que às vezes era perigoso e estranho. Mas ele não estava sozinho. Tinha suas esposas. Suas irmãs. Seus amigos. Uma família que se estendia por laços de sangue, amor e escolha. O homem que renascera agora tinha uma vida que seu eu anterior nem poderia imaginar. E apesar da dor, apesar da perda, era uma boa vida. E enquanto o sol se punha sobre Hanoa, iluminando sua família em comum, mas amorosa, Rudeus Greyrat sentiu uma paz que vinha não da ausência de problemas, mas da presença de amor. A jornada continuaria. Mas continuariam juntos. Fim da parte 24 continua.